Nem toda dor é visível. Algumas dores marcam o corpo e outras marcam a alma. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre as dores que a Cris passou, né? Ela perdeu o companheiro na pandemia e teve que seguir sozinha com 2 filhos. Ela teve que ser colo, abrigo, ter força, tirar forças da onde ela não conseguia naquele momento, passando por luto e seguir em frente com os 2 filhos. Muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Cris, me fala um pouquinho como que era a tua vida antes da pandemia. Então, antes da pandemia, nós éramos uma dupla, né? Assim, muito tempo trabalhando junto. A gente era apoio um do outro sempre estava fazendo tudo junto. Trabalhávamos juntos já há 15, 16 anos, e não tinha fazer sozinha, né? Ele me ajudava em casa, ele me ajudava no trabalho, ele me ajudava com as crianças, né? Um levava, outro buscava, e assim a gente ia fazendo. Sempre um apoio do outro. Vocês viajavam, vocês Sim, faziam muitas coisas em família, né? Sim, a gente tinha bem estabelecidos os horários, assim, né? Trabalho é trabalho, primeiro sempre as obrigações, né? Os compromissos, mas o domingo, que era o dia de família, a gente tirava o dia para a família. A gente sempre estava viajando, quando tinha um feriado ou outro a gente emendava e saía. Muitas vezes sem planejar um lugar para ir, assim, simplesmente ir, né? O que era sempre foi muito prazeroso. A gente não podemos dizer assim que a gente teve sustos nessas viagens não planejadas, porque apesar de não terem sido planejadas, a gente sempre ia com muita cautela, muito cuidado, né, por conta das crianças, mas a gente saía bastante, passeava bastante, era sempre muito unido, muito parceiro um do outro. Cris, você tem o Eliseu e o Murilo de filhos, né? Qual a idade que eles estão hoje? O Murilo está com 8 anos, vai fazer 9, e o Eliseu tem 15 e vai fazer 16. E você perdeu o teu marido em que ano? Foi na pandemia, né? No Covid, que começou em 2019. Em que ano que ele faleceu? Me conta um pouquinho essa história. Faleceu no dia 2 de julho de 2021. Bem quando estava saindo as vacinas. Saiu o comentário que tinha as vacinas por idade, né? Faltava uma semana para dar a vacina para ele pela idade dele. E naquele momento, a gente sentia na cidade em si, assim, que as pessoas, vai sair a vacina, então eu estou protegido. E ali aconteceu o descuido maior, então foi onde encheu mais o hospital, né? Na época não tinha equipamento, não tinha leito direito para todos os infectados, né, pelo Covid. Então, foi num momento bem crítico do Covid para nossa cidade. O Murilo estava com quantos anos? 4 anos. 4 anos. E o Eliseu? Com 12. Com 12. Então, você acabou ficando com 2 crianças. Duas e como crianças. foi, mesmo com o luto, seguir em frente, né? Ter que ser o apoio. E como que as crianças reagiram também à perda do pai? Cada um reagiu de um modo, né? Assim, o mais novo, o Murilo, até hoje ele pede do pai. Então, ele pedia todo dia, assim, ele queria saber que estrelinha que era o pai, e onde que estava o corpo do pai, essas coisas assim. Quando ele fica doente, com dor, assim, ele pede muito mais pelo pai, né? Ele diz, eu quero meu pai, tô com saudade do meu pai, e assim vai. O mais velho, ele se fechou, sabe? Ele se fechou, assim, para tudo. Ele não sorria mais, ele não chorava mais, ele não falava mais nada, com ninguém. Então, foi muito difícil. Enquanto eu tinha que conversar e dosar tudo que falava e fazia, com o outro, eu não achava maneiras de falar, de conversar, de puxar, de tentar uma abertura com ele, né? Porque ele se fechou totalmente. Totalmente, completamente. Né? Assim, teve momentos de eu passar pelo quarto dele e ver que ele estava socando os travesseiros. Eu entendia isso como, pelo menos, uma válvula de escape, tá? Liberando uma energia, né? Então, deixa que faça. Me fechava, saía de perto e deixava que ele fizesse. Nesse período aí de quase 4 anos de perca, a gente teve muitas percas importantes, né? Então, foram as 2 vós e mais uma prima deles, pequenininha, né? Então, foi tudo percas que impactaram na nossa vida, assim. E
o Eliseu passou por isso, assim, tudo muito fechado, né? Recentemente, numa viagem que a gente fez, que ele começou a falar o porquê de tudo que ele fez, né? Então, eu consegui entender e foi muito boa a conversa que a gente teve, sabe? Você gostaria de compartilhar o que fez ele agir com luto daquela forma e se fechar tanto? Pode sim. Então, no dia do velório, nós estávamos todos chorando, né? Não tinha outra saída. E um amigo chegou pro meu menino mais velho, botou a mão no ombro dele e disse: "Você não pode chorar. Você é o homem da casa agora." E ele engoliu naquele momento aquele choro e daí ele não chorou mais. E eu, quanto psicóloga, eu sei o quanto é ruim, claro, a pessoa que fez isso quis fazer na melhor das intenções, de forma alguma, né? Não Mas foi... o quanto não é uma responsabilidade para a criança assumir um papel, né? Ela tem o papel dela, de filho, não do homem da casa. E a partir desse momento, então, se eu tenho que engolir a minha dor para ser suporte para minha família, para minha mãe, para o meu irmão mais novo. Daí saído de lá, chegando em casa, depois nessa viagem, ele compartilhou isso. Que um dia, no dia do velório, ele enxergou o vô e o tio dele, que é padrinho do Murilo, de mãos para trás, assim, numa postura séria, serena, calma. E ele disse: "Opa, essa é a postura de um homem. Então é assim que eu tenho que agir." Ele disse: "Enquanto você e a tia Elisa e a avó estavam tudo abraçadas, chorando, o vô e o tio Clodoaldo estavam lá, assim, firme. E eu olhei para eles e disse: é assim que eu tenho que ser." E se fechou. E tentou ser aquela figura, né? De força, que ele viu como sereno, forte e equilibrado. Equilibrado, Cris, e o teu luto? Me fala um pouquinho como foi o teu luto. Porque era teu companheiro, né? Era marido, companheiro, sócio, né? Vocês têm um negócio próprio. Tem, né? Você continua com o negócio até hoje, né? E pais, né? Como foi o teu luto? Eu sempre falo que eu não perdi só o pai dos meus filhos, né? Eu perdi o meu amigo, eu perdi o meu companheiro, eu perdi o meu marido, perdi a pessoa que me dava força, que me incentivava. Foi ele que me incentivou a estudar, né? Então... assim, ele pegou uma menina lá do meio do mato, vamos dizer assim, eu não morava no meio do mato, né, eu morava na cidade, mas muito retraída, envergonhada, e levou para a faculdade e disse: aqui é a faculdade, aqui você pode estudar também. Então, a pessoa que mais me incentivou na vida era ele, né? E perder esse apoio foi muito difícil. Eu não sei dizer a extensão dessa dificuldade, sabe? Mas eu posso dizer assim que foram anos, né? A gente vai fazer quase 4 anos de luto e até metade do ano passado eu não conseguia ficar dentro de casa ainda, porque eu sentia muita falta dele, sabe? Sentar no sofá e assistir televisão que nem a gente fazia, nunca mais fiz, não consegui fazer. Era uma coisa que me dava um desespero muito grande. Então eu pegava o carro, pegava as crianças e saía a pé na estrada, saía viajar, ia para o shopping mais próximo que tinha, passava o dia lá, né, e me enfiei no trabalho, né, com tudo que eu pude no trabalho, ocupei minha cabeça muito, assim, eu comecei a fazer inglês, eu comecei a estudar sobre um monte de coisa, tudo para tentar esquecer um pouco daquela dor, né, mas é claro que tinha momentos que não tinha o que fizesse esquecer, né, tinha momentos que a dor tomava conta e que o recurso era desabar, chorar, né? Chorar, botar pra fora e tomar um copo de água, levantar e ir de novo. Uma das coisas, então, pelo que eu entendi, que ajudava nesse processo de tentar elaborar um pouquinho esse luto era sair, já que em casa era difícil ficar por conta das lembranças, sair. Teve mais coisas que te ajudaram nesse processo, além de sair, além dos filhos, que você tem que achar força, né? Foram eles, por eles que eu levantei e fui, né? Teve momentos que você pensou em desistir? Teve momentos que eu pensei em desistir. Teve uma vez, um dia, logo depois, assim, tipo uns 2, 3 meses que o Tadeu tinha falecido, o meu irmão pegou o meu filho mais velho, Eliseu, para ir acampar. Andar de gaiola, que eles iam passar o domingo andando de gaiola.
E ele passou a pegar o Eliseu no sábado, e eu posei sem o Eliseu de noite, ficou só eu e o Murilo. E naquele dia, quando chegar em casa, não ter o Tadeu e não ter o Eliseu, era como se tivesse acontecido tudo de novo, sabe? Como se eu tivesse perdido ele também. Então, aquele dia, aquela noite, no caso, foi muito difícil. Eu não consegui dormir, aquela noite eu tentei suicídio, eu tentei tirar minha vida, mas eu não consegui, não tive... A gente tem um paiol atrás de casa, que a gente chama de paiol, que é um armário de ferramentas. Lá tinha um machado, tinha facão, tinha motosserra, tinha todo tipo de ferramenta que você pode imaginar, tesoura de corte de grama. Então, ferramentas que iriam me machucar. E eu abria aquele paiol, acendia a luz e eu não enxerguei nada. Eu buscava uma corda para mim tentar me enforcar. E não consegui, não achei nada, sabe? Então, eu não consegui entrar dentro de casa aquela noite, inclusive. O Murilo estava dormindo dentro de casa e eu fiquei andando em volta de casa, sentada na área, na calçada, assim, em volta da casa, até umas 3, 4 horas da manhã, porque não conseguia entrar dentro de casa, não conseguia ficar dentro de casa. Então, aí nesse momento, meu irmão me mandou mensagem, eram umas 6 horas que eles estavam saindo para andar de gaiola, e ele disse, o que você está fazendo? Daí eu falei que eu estava sentada lá fora, que eu não queria entrar porque eu estava muito frio. Daí ele disse, entra para dentro e vai lá ver o Murilo. Daí eu entrei, fui, deitei do ladinho do Murilo, assim, abracei ele e a gente dormiu por umas 2 horas. Aí logo o Murilo acordou pedindo do irmão, porque ele também sentiu essa falta do irmão, né? A gente pegou o carro e fomos para casa da minha mãe. Chegando lá na minha mãe, não tinha nada que não fizesse, que acalmasse a gente, sabe? A gente estava sentindo muita falta do Eliseu, a dor da perca ainda estava muito, muito evidente, assim. E almoçamos lá com meus pais e tudo. E quando eu saí de lá, eu fui para casa da minha sogra. E da casa da minha sogra, eu levei meu pai a fazer um lanche, então eu não ia para casa. Tipo, eu evitava ficar em casa ao máximo que eu pudesse. Até o Eliseu voltar do passeio com o tio, daí você daí que às 7 horas ele voltou para casa e a gente foi para casa e tudo, e vida que segue. E você se sentiu muitas vezes incompreendida, não julgada, talvez, por conta da tua dor? Não. Não. Você foi acolhida? Eu recebi muito apoio dos amigos, sabe? Eu achava, até no momento que a gente só tava nós 4, né, era só nós. Então não tínhamos amizades que a gente visitava, enfim, né, era só a família ali, os irmãos e tal, e muito pouco. Aí quando isso tudo aconteceu, eu recebi um apoio dos amigos e clientes do negócio, assim, muito grande. Né? Eu fechei uma semana para mim organizar as questões burocráticas de luto e tudo, né, de velório ali, né? E tudo. E quando eu voltei, na semana seguinte, se formou uma fila do balcão até a porta de clientes que queriam me dar um abraço em força e apoio. Sabe? Aquilo foi assim, eu nunca vou esquecer dos clientes que estavam naquela fila. Sabe? Porque foi a força que eu recebi naquele momento, foi o que me impulsionou para mim continuar cada dia, sabe? E todo dia eu recebia um apoio de algum cliente. Tinha uma cliente muito especial, eu adoro ela, assim, que ela compartilhou a história de vida dela, muito sofrida também, e ela me levou um sabonetinho, um hidratante, assim, um presentinho, né? E a gente conversou um pouquinho ali, assim, e eu vi na história dela que existiam outras histórias tão sofridas quanto ou mais, né? E aquilo também era uma forma de eu pensar, poxa, tem gente que sofre mais do que eu, né? Então, estamos todos juntos no mesmo barco. Claro que naquela dor, naquele momento, a tua dor, para você, é a maior de todas. E eu acho que cada um vivencia a sua dor de uma forma. Não existe, eu acho, quem sofra mais, quem sofra menos. Existe a minha dor, o meu sofrimento. E todas são histórias de superação, né? E eu vejo o quanto você superou, porque você é uma mãezona, né? Para os teus filhos, enfim. Cris, e teve alguma coisa, um sonho, algo que você pensou, eu preciso fazer, eu quero fazer para, sei lá, encerrar essa fase do luto, vir uma nova fase?
Não que eu tivesse que, para encerrar a questão do luto, né? Mas eu saí tentando fazer tudo que a gente planejava fazer junto, Entendi. né? A gente queria muito ir num show de rock. Você foi sozinha? Fui sozinha. Embarquei no carro, num ônibus e fui, né? Primeira vez que você viajou sozinha? Sozinha, sim, foi a primeira vez. Foi muito engraçado, porque foi muito na louca, assim, né? Um cliente chegou conversando, e eles, o casal roqueiro também, e eles falaram, eu falei, vai ter show do Guns N' Roses em Florianópolis. Dela, você não vai? Eu falei, não vou, não sei, ele tá... Dela disse, por que não vai? Eu falei, eu não sei. Daí ela disse, então, pega e vá, ela falou. Eu falei, sabe o que é mesmo? Passei a mão no celular, mandei mensagem pra agência de show, paguei, fiz o pagamento eram parcelas, assim, e eu fiz o pagamento do ingresso, garanti a vaga de entrar no ônibus. Ela estava garantida. No sábado eu trabalhei até meia-noite, por ali, deixei uma babá com as crianças, né? Tudo, consegui, senão não iria, né? Mas embarquei no carro e fui até Campos Novos, deixei o carro na rodoviária, e embarquei no ônibus e fui. E foi muito legal. Foi, assim, uma experiência incrível. Sabe? Eu acho que o Tadeu ia adorar aquilo, sabe? Aquelas 30 mil pessoas pulando e vibrando na mesma intensidade. Assim, ia ser... Isso foi uma realização de um sonho que era nosso. E orgulhoso também, porque você ter ido sozinha, não ter parado, né? Você não parou a tua vida. Você trabalha muito, né, Cris? Eu olho para a Cris, eu lembro da Cris trabalhando muito, né? Aquela mãe super cuidadosa e trabalhando muito. Você sempre, desde nova, batalhou, tem teu próprio negócio, né? É alimentício, então é um negócio trabalhoso, né? É trabalhoso e todos os trabalhos têm responsabilidade, mas quando você trabalha com alimentos, tem que ser muito minucioso. E eu vejo o quanto você batalha e dá jeito, né? Corre também bastante com o Murilo, né? Sim. Leva o Murilo para... Porque, né, 8 anos, vai fazer 9, então para escola, para reforço. Mil coisas, né? Mil coisas. Cris, você quer compartilhar mais alguma experiência, mais alguma coisa que você diz, puxa, eu tô me resgatando como mulher, eu tô me resgatando, tô aprendendo a viver sem um companheiro, sem o meu companheiro, no caso. Né? A gente aprende a gostar da própria companhia, né? E quando você acostuma com a própria companhia, que você não sente mais a falta de ninguém, claro que a falta do Tadeu eu vou sentir sempre, né? Assim, não tem um dia que eu não lembre dele, ou acontece uma situação, eu digo, putz, o Tadeu ia gostar disso. Né? Então, assim, mas você conseguir aprender a viver sozinha, né? Porque hoje não tem muito o que fazer, né? Eu tenho que cuidar das crianças, eles só têm a mim, né? E eu só tenho a eles, e é assim que vai. Então, isso é muito, muito bom, assim. Eu me conhecer melhor, né? Eu me colocar em primeiro lugar primeiro. Eu aprendi isso porque eu sempre me importava muito com eles, né? Aí, depois, acabei que eu tive que aprender a me cuidar primeiro, para depois estar bem para cuidar deles também. E dessa maneira, isso tem fluído melhor. Hoje eu acredito que posso dizer que é a melhor fase que nós estamos vivendo, né? Então, os meninos já estão conversando, os outros o outro está mais calmo na escola, está seguindo os passinhos dele, sabe? Então, tá mais leve a vida, assim, tá muito boa. E eles são o oposto, né, um do outro, né? O que tem o Eliseu de calmo, tem o Murilo de agitado, de travesso, de tudo. De tudo. Hoje eu falei no almoço, eu disse, eles estavam comentando a questão de namorada na escola, que um amigo do Eliseu estava com uma namorada na escola e o Murilo foi tirar uma chacota. E daí eu falei pros dois, eu disse, eu acho que eu vou ser vó antes por esse lado aqui, que era o lado do Murilo. Daí o Eliseu disse, eu não tenho dúvida. Porque o Eliseu é muito tranquilo. O Eliseu é muito tranquilo. Ele te ajuda, né, inclusive. Ele me ajuda bastante, assim, né? Ele conhece todo o processo do estabelecimento, tudo, assim, né?
Às vezes, quando tem meninas que vão começar e eu não consigo ir lá orientar, ele vai e faz isso e orienta muito bem. E cozinha muito bem também. Eu digo pra ele que se ele não quer ser um mecânico, que o sonho dele é ser mecânico, né? Sim. Ele que parta pra cozinha, que ele se dá muito bem. Que ele tem o dom. Assim, então a ajuda dele é fundamental, assim, não dá pra deixar de falar. Porque ele, nessa questão do trabalho, né? Ele já ajudava antes, Sim, quando, eu lembro. né, o Tadeu estava vivo. Mas assim, agora eu tenho um apoio muito grande dele. Cris, você embarcou numa loucura minha, né? Eu pulei Embarquei. o ano passado no pêndulo humano e esse ano você quis pular comemorando o teu aniversário. O que significou o pulo para você? O pulo significou superação. Assim, não tem outra palavra melhor. Quando a gente comentou do pulo, isso um ano atrás, eu fui juntando, não coragem, nem, assim, me deu vontade na hora de pular. E em algum momento eu comecei a entender que aquele pulo ia ser como se estivesse me salvando dos problemas que eu tinha. Tudo aquilo de dor, de sofrimento, de angústia, né, que eu passei nesse período, parece que quando eu me jogasse, aquilo ia sair de mim. E no pulo foi exatamente isso que aconteceu, assim, eu saí de lá leve. Uma mulher lá no pulo falou, você se reconectou com você. E eu disse, é mesmo, é isso mesmo que aconteceu. Eu agradeci muito aos amigos, né? As amigas Doidas. E a vida, né? Porque aquele pulo é a vida pura, né? Aquilo é vida. É energia 100%. 100%. Cris, e para finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem, falar alguma coisa para as mães enlutadas, as mães que passam por uma perda, né? Seja do marido, seja do filho, né? Muito difícil. Né? Tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira Olha, deixar? um dia eu perguntei para minha cunhada, que já tinha passado por essa questão do luto, do marido também. Eu disse, essa dor passa? E ela disse, passa. E a conclusão que eu cheguei nesses anos assim é que a dor não passa, mas você se acostuma com ela. Então, que naqueles momentos de maior desespero, em que a dor está insuportável, que a única coisa que você quer é acabar com a dor, pense que um dia ela vai passar, ela vai diminuir, ela vai ser só, vai estar ali, mas ela não vai te incomodar tanto, ela não vai doer tanto. Então, que não desista, que lute sempre, que acredite sempre nos filhos, né? No amor, na família, porque a família É a base. é a base de tudo, não adianta, né? Então, acreditar na família e lutar pela família é sempre a melhor escolha. Nós nos adaptamos, né? Então a gente se adapta a tudo, inclusive a dor, né? Tipo, é uma dor insuportável, mas você acaba acostumando com aquilo, né? Com a falta, também falando em perder, no teu caso, perder o marido, se acostuma com ele não estar mais ali presente fisicamente e se adapta à nova realidade, né? Então é essa sensação que a dor diminui, porque você se adapta à nova realidade, né? Sim. Não tem o que fazer e você tem que seguir em frente. A vida não para, né? A vida não para. Ela não diz assim, eu vou parar agora porque você está em luto. Não. Ela continua girando, continua acontecendo e as coisas vão acontecendo e se você não reagir, se você não levantar e ir, né, você acaba sendo engolido. Olha só, eu tô lendo um livro, para variar, tô lendo um livro. Nossa, me deu um branco agora, mas a morte é um dia que vale a pena viver. E é bem interessante. E o que fala no livro é que a única certeza que a gente tem nessa vida é da morte. E ela assusta tanto a gente. E a gente nega tanto falar de morte, a gente nega tanto isso. E nessa negação a gente às vezes esquece até de aproveitar o nosso viver, né? Exato. O nosso dia a dia, né? Às vezes a gente deixa para fazer coisas. Depois que eu me formar, depois que eu, sei lá, pagar meu carro, ter minha casa, a gente vai deixando tantas coisas para depois.
depois, vai deixando para viver coisas depois, negando que a gente vai morrer, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, eu acho que é viver cada dia, tendo a morte, quando você percebe a morte de um ente querido, de uma pessoa muito querida, você tem que reaprender e ressignificar isso. Puxa, né, eu vou fazer minha vida valer a pena. Né? Sim, eu vou viver cada segundo. Aproveitar cada momento, cada momento. Porque, às vezes, você fica muito focado numa coisa só, e não que isso não seja importante, claro que é, né? Tem objetivos que a gente precisa de uma atenção maior, mas você sair um dia, deixar uma hora ou outra, e ir aproveitar os filhos, aproveitar a casa que você tem, aproveitar os benefícios que o trabalho te dá, né? Que você consegue. Então, isso para mim é viver, né? Aquele dia que eu decidi ir pro show do Guns em Floripa, foi bem mais ou menos isso. Porque a gente falava muito, quando os piá crescerem, a gente vai para um show. Quando os piá crescerem, a gente vai fazer uma viagem internacional, sabe? E eu peguei aquele dia e fui, eu só fui, né? Então, isso foi muito bom ter vivido, não ter esperado para fazer, sabe? Até porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Então, vamos gente aproveitar cada segundo, né? Com a nossa família, com as pessoas queridas, com os amigos. Cris, obrigada. Eu que agradeço. Linda a tua história. Né? Obrigada. Linda, principalmente a história de superação, a tua maternidade, né? O maternar aí, cuidar de 2 filhos agora sozinha, né? Sim. E ser pai e mãe, né? Ser pai e mãe, né? Parabéns. Obrigada. E mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.